Santo. A minha casa é também tua casa, a minha família é o teu lugar. Vem em mim morar. Vem em mim morar. Quero ser templo vivo E te levar comigo. Quero ser templo vivo do teu amor. Quero ser templo vivo e te levar comigo. Quero ser templo vivo do teu amor. Lá em cima. Vem em mim morar. Vem em mim morar. Se você tem vivido uma experiência de desânimo muito grande, você precisa de um grande reavivamento. Você precisa ser avivado. Muita gente não percebe que se as coisas do mundo espiritual forem mal conduzidas, não forem frutuosas, as coisas do mundo físico vão sofrer consequências. Um país que mata os seus filhos vai levando o seu povo para a miséria também, sabiam disso? É verdade, não pensem que o aborto ficou liberado, isso é um problema só pessoal. Não é. Matar uma pessoa que tem uma alma imortal tem um preço. E a gente precisa, quando faz, se arrepender. E se as pessoas vão para a guerra, fazem guerra e matam uns aos outros, a morte tem consequência. Mesmo que a pessoa fale, mas eu não acredito nisso. Não importa. A terra, a natureza, dá o troco. Vai lá na Síria, você vê, não estão morrendo só da guerra, estão morrendo de fome, estão morrendo de situações miseráveis, estão tendo subvida, estão tendo crianças cheias de traumas e de feridas. Tudo, quando entra a morte, quando o mundo espiritual é deixado de lado, o mundo físico reage. Então, se você tem sentido na sua vida um abatimento, pode ser na tua vida profissional. Claro, a situação do país está difícil, mas pode ser porque o mundo espiritual tem estado em estado de sofrimento. Então eu quero pedir para você nesse momento, fala para o Senhor agora te reavivar você na vida espiritual, para que as outras coisas possam desabrochar. Fala para o Senhor, desabrocha a minha vida espiritual, para que a consequência, a bênção apareça. A bênção na vida econômica, a bênção na vida familiar, a bênção na vida afetiva, a bênção na vida evangelizadora, a bênção para o meu país, enfiado na corrupção. Então nós te pedimos, Senhor, que o mundo espiritual cresça agora e comece a ganhar espaço. Fala para Jesus, eis-me aqui, Senhor, reaviva-me, Senhor, reaviva-me, devolve o ânimo, Senhor. Reaviva-me, Senhor Jesus. Naquele dia em que gritei, Ele me ouviu, e a tempestade então se acalmou. Naquele dia em que gritei, Ele me ouviu, Jesus! e a tempestade então se acalmou.
E eu queria que eu vou falar, é uma oração que foi escrita no século I e que não tem autor. Ela foi encontrada, escrita em uma das catacumbas, onde os cristãos se reuniam. E aí eu quero que você reze comigo, porque é uma oração muito intensa e vai ser a oração do nosso mês Filhos de Sião. Ó Jesus que viveis em Maria, vinde e vivei em vossos servos, no espírito de vossa santidade, na plenitude de vossa força, na perfeição de vossos caminhos, na verdade de vossas virtudes, na comunhão de vossos mistérios, dominai sobre toda a potestade inimiga, em vosso espírito, para a glória do Pai. Amém. E aí aqueles que quiserem, não é a partir de depois de amanhã, que eu já coloco no site, façam esta oração. É uma oração de libertação, a gente precisa fazer, e é uma oração também, um ato de fé diante da virtude de Jesus e da Santíssima Trindade. Vocês viram aqui no telão a passagem que o Senhor nos deu para esse mês Filhos de Sião. Vamos ler juntos? Celebrai o Senhor, aclamai o seu nome, apregoai entre as nações as suas obras. Palavra do Senhor. E eu queria colocar para vocês a importância da gente educar o nosso coração para o louvor. A gente não louva se não educar o coração. Porque a nossa natureza é uma natureza de petição, é uma natureza de lamentação. Se você olhar, você vai perceber que muito da confusão que acontece na sua vida, na sua casa, é por causa de reclamação. Preste bem atenção. Começa com uma reclamação e depois vai tomando corpo, vira uma competição de lamentação, vira uma competição de discussão. E eu queria que você soubesse que o Senhor Jesus, nos ensina um caminho de libertação extraordinário. Veja, são 150 salmos. 150 salmos. Os últimos 50 salmos, praticamente de louvor. Aliás, de louvor. Os 50 últimos salmos da Bíblia são de louvor. Apesar de que a gente lê logo no início, tudo que respira, louve ao Senhor, logo no início dos salmos. Mas os últimos 50, eles até têm um nome no hebraico que se chama Aleluia. Da onde vem a palavra Halel? Né? Aleluia, quer dizer, é o louvor, não tem tradução, é a glorificação de Deus. Mas todos os outros salmos, eles partem da realidade que aquelas pessoas estavam vivendo e se transformam em louvor. A igreja diz, talvez vocês não saibam, que a oração própria da igreja é os salmos. Você pode rezar um salmo por dia, vai levar 150 dias. Não é? 150 dias. Quantos meses? 5 meses. Se você rezar 3 salmos por dia, você vai poder rezar em um mês. Não é isso? Não.
Em 2 meses, mais ou menos. A igreja diz que a gente devia rezar 9 salmos por dia. Na liturgia eles separam os 9 salmos por dia. Educar o coração. Teu coração não vai louvar naturalmente. Está ouvindo? Ouviu, Paulo? Vai ficar resmungando. Eu conheci um padre muito famoso, padre Robert de Grandes. Andei com ele, conduzindo os momentos de louvor, durante 1 mês, quando ele esteve no Brasil, em todos os lugares. Fiquei viajando com ele. E ele me disse assim: o meu grupo de oração lá nos Estados Unidos é uma comunidade muito pobre, porque nós temos uma missão com a população negra pobre, onde a congregação dele faz o seu trabalho pastoral. E apesar dele ser um pregador, um escritor de livros carismáticos famosos no mundo inteiro, e ter viajado já pelo mundo inteiro, eles têm o trabalho específico quando ele está lá. E ele disse: e lá sou eu quem coordena o grupo de oração. E no meu grupo de oração tem uma caixinha de pedido e um cartaz dizendo assim: deixe seu pedido aqui, porque a hora que você pisar aqui, você só vai louvar. E ele diz que quando as pessoas levantam-se para fazer pedidos, né, ele também, vou dizer, né, esses americanos e alemães que eu convivi, eles culturalmente eles são muito grossos, né? Então eles falam as coisas de um jeito que para a gente ofende. Mas aí ele falava assim: fica quieta, é para louvar, não é para pedir, fica quieta. Né? Ele falava isso. Ainda bem que aqui no Brasil ele falava em inglês, o tradutor às vezes segurava as pontas, né? E não traduzia o que ele falava. Mas porque ele dizia: se você louvar, os pedidos vão chegar muito mais fortes no céu, porque Deus vai estar no meio dos louvores. Deus habita. Ele habita no meio dos louvores. Você quer ouvir profecia? Você quer ouvir Deus falar os projetos dele para você e para sua casa, e para o grupo de oração e para a igreja toda? Louva a Deus, porque quando o louvor acontece, quando o louvor se levanta, Deus age. Deus age. Só que não é fácil. Aqui, se eu conduzir o louvor, eu já percebi. A hora pode estar de prova aqui. Nós hoje estamos com um louvor mais difícil de arrancar do chão, né? Antes a gente falava: vamos louvar a Deus. Eu me lembro muito claro, principalmente no tempo que a gente coordenava, vamos louvar, e o louvor subia. E muito tempo acontecia. Aqui hoje para louvar é um peso, porque está todo mundo preso nas suas necessidades. Meu irmão, as suas necessidades são importantes. O Senhor se preocupa com elas, e você deve falar delas para o Senhor, é bíblico também. É bíblico. Não é a viúva que importunou o juiz. Não é aquela pessoa que bateu na porta da casa tarde da noite, pedindo pão para dar para o visitante. Então é bíblico pedir. Mas é muito mais louvar. São muitos os textos do Novo Testamento, principalmente das cartas, seja de São Paulo, seja de Tiago, seja de São Pedro, aonde existem verdadeiras orações de louvor. Se você pegar todos os textos de São Paulo, ele começa louvando e termina louvando. E existem alguns hinos de louvor no meio da Sagrada Escritura. Se você olhar, eles até estão escritos em letras itálicas, para mostrar que aquele texto eram textos que o povo costumava fazer, não era um texto que o autor escreveu de forma nova. É como se eu citasse um pedaço de uma música. Então é um hábito que derrama bênção. Que derrama bênção. E a gente precisa treinar o coração. O Espírito Santo, e aí aqueles que oram em línguas, eu incentivo, falo: orem em línguas, porque o Espírito Santo, na maioria das vezes, vai louvar a própria Trindade, porque é da sua essência, vai louvar o que Jesus fez por nós, e vai interceder por nós também, claro. Mas, quando você faz as suas orações, pense
Claro, pode usar um salmo, pode usar este salmo que a gente vai estar trabalhando todo esse texto. Celebrai o Senhor, aclamai o seu nome, apregoai entre as nações as suas obras. Contar para todos que Deus é maravilhoso. Contar para todos que vale a pena seguir o Senhor, porque Ele é bom. Porque Ele é bom. Eu fiquei vendo, fui até rezar, coração aflito, não é? Passou no jornal, estava mostrando a catástrofe lá do município de Mariana, destruindo aqueles distritos todos, aquela lama que pegou todas aquelas casas, principalmente nos distritos mais pobres. E aí entrevistou uma mulher que o seu filho tinha sumido e não achou ainda. 5 anos. 5 anos. Provavelmente está morto debaixo de alguma tonelada de lama. E o repórter entrevistou a mulher, não é? Ela ali na central de bombeiros, e disse para ela assim, repórter é chato, né? Eles têm uma maneira de querer ficar cutucando para fazer notícia. E ela disse, e ele falou assim, qual é a última lembrança que você tem? E ela disse assim, alguém da família, que eu já não me lembro mais, que estava com ele na hora que a lama levou. Não é? Ela não estava, portanto ela não estava lá, devia estar trabalhando, não sei onde estava. Ele estava com uma outra menina, uma outra criança, portanto com dificuldade de proteger. E diz que ele falou assim, Jesus me salva, Jesus me salva. E aí ela virou para a câmera e disse assim, e Jesus não a salvou. Jesus não o salvou. Eu levei, aí aquilo cortou meu coração. Falei, puxa vida, Jesus vai levar a culpa de uma lama dessa? Não é a empresa, não fez uma represa daquela, não colocou aquelas pessoas sob risco, Jesus não armou aquela situação toda, não é? Mas eu entendi o sofrimento da mãe e fiquei olhando, uma criança de 5 anos, não é? 5, 6 anos, não me lembro exatamente a idade, clamando por Jesus. E aí eu quero dizer para vocês, a gente precisa louvar Jesus. Porque para uma situação como essa, eu posso falar para vocês das milhares de pessoas que Jesus está salvando. Uma catástrofe como aquela tem 26 desaparecidos. Tem carro em cima das coisas, eu fico abismado que tanta gente tenha conseguido se salvar. O meu Deus é um Deus que salva. O seu inimigo é quem quer matar. O meu Deus é um Deus que fez um mundo maravilhoso, que criou uma natureza farta e belíssima. Você acha que quando Deus fez as encostas ali do Rio de Janeiro, maravilhosas, Ele imaginou elas para enfiar um monte de pessoas sofrendo em favelas, traficando? Claro que não! Quem fez isso somos nós, o ser humano. Então nós que temos consciência, temos que começar a louvar a Deus e celebrar o nome de Deus, porque Ele é poderoso e Senhor de todas as coisas, e criou todas as coisas para o bem, e a gente vai ter que treinar o nosso coração para isso. Quantas vezes você louva a Deus pela pessoa mais difícil que você tem que lidar na sua casa? Menos, porque se a pessoa é difícil, provavelmente você está reclamando mais dela, não é? Você está se irritando mais com a pessoa, você está cobrando mais a pessoa, e o Senhor está dizendo o contrário, celebra o meu nome pelas obras, e aquela é uma obra de Deus. Quantas vezes você tem louvado a Deus pela comida na sua casa? Dá uma olhada, as pessoas reclamam porque falta sal, porque tem sal demais, porque não foi para a cozinha, porque não lavou o prato, sei lá o que mais. Ou na casa de vocês, não tem nada disso, tudo é maravilhoso. E todo mundo senta e fala, louvado seja Deus, que coisa mais boa. Não é? Eu não sou
Não sou uma pessoa que come tudo, não sou, né? Mas eu não, só tem uma coisa que eu não como de jeito nenhum, que é polenta. De jeito nenhum. Né? Minha mãe de pequenininho tinha que pôr a polenta longe de mim, senão eu não conseguia sentar na mesa. Polenta não dá. Aí essa semana, eu falei, vou louvar a Deus comendo polenta. Ó, até que consegui. As pessoas que estavam ali, nenhuma soube que eu não gostava. Não é? E ó que eu dou risada, porque eu preguei pelo estado todo, fui coordenador estadual, e cada vez que você ia passar a região aqui do oeste, região de Guarapuava, região de Toledo, almoço e janta de encontro é polenta. É com frango, é com carne moída, é frita, é em pedaço, é branca, é de milho branco, é de milho amarelo, não é? Aí eu já chegava no encontro, a benção é que a gente voltava mais magro. Tem que louvar. Louva a Deus pela pessoa que está do teu lado. Porque se já está ruim do jeito que está, se você não louvar, só vai ficar pior. Tem que louvar. Quantas vezes você está louvando a Deus pela esposa, pelo esposo, pelo namorado, pela namorada, pelo pai chato, pela mãe pegadora no pé? E a sogra? Eu acho que quem louva a sogra ganha 2 pontos a mais no céu. Hoje, eu subi no meu elevador falando para as pessoas do lado, não é? O rapaz fez uma brincadeira, falou assim, eu vou pôr uma fechadura digital, mas daí minha sogra vai registrar a dela, nunca mais ela vai ficar sem a chave, né? E aí a gente começou a fazer piada, como acontece sempre, e aí eu falei, a minha sogra é boa, ele falou, a minha também é. Aí entrou uma mulher e falou assim, eu acho que eu sou uma boa sogra. E aí eu aproveitei e falei assim, louvado seja Deus, porque sogra é muito melhor do que as piadas contam. Muito melhor do que as piadas contam. Então, claro que deve ter uma que deve ser mais difícil de louvar. Mas tem mãe que é mais difícil de louvar também. Não é que tem mais dificuldade, que reclama porque o filho não apareceu, porque não foi em casa. Não é? Esses dias atrás, eu estava num evento e fui comer numa casa, e aí a mulher tinha feito a comida, muito gostosa, até porque estava lá o Sidney, então ela quis agradar e tudo. Não é? E lá para as tantas ela falou assim para o filho dela, né, que já era um senhor, né, e disse assim, você agora prefere a comida da tua mulher. Aí eu fiquei lembrando, falei assim, coitado da mulher dele, né? Não é? Que no fundo foi um cutucão, não foi? A gente louva pouco, louva o Senhor, louva o Senhor. Louva que você vai ver muralhas sendo derrubadas, está na palavra de Deus. Celebra ao Senhor e divulga suas obras. Louvado seja Deus. Sabe, louvado seja Deus pela paróquia, louvado seja Deus por esse lugar que a gente tem. Tem dificuldade? Tenho, não preciso dizer. Eu tenho 2 alternativas, reclamar ou louvar. Qual vocês acham que é melhor? Então vai e faz. Vai e faz. Eu sei que a semana que vem, quando nós viermos aqui, teremos louvado mais o Senhor. E olha, eu sou muito sincero com Deus. Então eu só proclamo as curas quando Deus fala comigo. Às vezes, muitas pessoas são curadas ou são libertas aqui no grupo por orações que eu fiz, que nós fizemos, mas que foram orações que eu fiz junto. Não foi uma revelação. Porque quando eu não escuto o Senhor, eu não falo. Hoje que nós íamos louvar, quantas revelações nós tivemos. E eu sei que muitas pessoas foram individualmente tocadas e curadas, porque o Senhor me mostrou aquela graça.
Então, quando a gente louvar, mais milagres com certeza vão acontecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.